E aí pessoal da internet, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero falar um pouco a respeito dos falsos profetas. Eu ler com vocês uma passagem que está na primeira epístola de João, no capítulo 4. Amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem, e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Pois bem, o apóstolo João, ele fala aos crentes aqui em sua primeira epístola para tomarem cuidado. E de fato, nós devemos tomar cuidado. A atuação do Espírito Santo na Igreja de Deus é evidente desde Atos dos Apóstolos. Eu estou falando apenas da Igreja. Eu não vou me referir à ação do Espírito Santo de Deus ao longo do Antigo Testamento. Ela é evidente desde que João começa a pregar e as pessoas começam a ouvir a pregação de João. Nós temos ali a ação do Espírito Santo, pois quem convence o homem do erro? Aquelas pessoas que se dirigiam até João e eram por eles batizadas em vista do arrependimento, elas estavam sendo convencidas pelo Espírito Santo. Elas ouviam João, porque João falava da parte de Deus. Então o que estava no coração delas era um sentimento de arrependimento. De fato, as palavras duras de João provocaram arrependimento naquelas pessoas. Mas João também explica que no mundo não há só a ação do Espírito Santo de Deus. Há também a ação de outros espíritos. A ação também de doutrinas demoníacas, como Paulo explica lá em Timóteo. Então nós devemos ter muito cuidado. João aqui dá a receita de como você reconhecer se o que é falado procede de Deus e também aquilo que é falado e ensinado não procede de Deus. A receita é Jesus Cristo. O que os homens falam a respeito de Jesus? Observe o seguinte: quando Jesus questiona os discípulos a respeito do que os homens dizem sobre ele, os discípulos prontamente respondem: olha, alguém está dizendo que é Elias, alguém está dizendo que é um profeta. E Jesus pergunta: e vocês? O que pensam sobre mim? Pedro, prontamente, usado pelo Espírito Santo de Deus, diz: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Note bem a afirmação de Pedro, que Jesus é ungido, que ele é verdadeiramente Filho de Deus. Daquele ponto em diante, Jesus diz: ora Pedro, não foi carne e nem sangue que te revelaram essas coisas, mas o Espírito de Deus. Logo após isso, quando Jesus começa a explanar sobre o propósito de sua vinda, Pedro interrompe e tenta dissuadir Jesus de chegar até a cruz. Então Jesus prontamente responde: arreda Satanás. Ou seja, tudo aquilo que se opõe ao propósito de Cristo está prontamente ligado ao inimigo, a Satanás. Então ficou bem fácil de reconhecer homens de Deus, pregações de Deus, tudo aquilo que vem da parte de Deus. É fácil reconhecer se está de acordo com as Escrituras, que dizem e falam a respeito de Jesus Cristo e seu plano para salvar o homem, está de acordo com Deus, parte do Espírito de Deus. Pedro diz que a palavra é inspirada, homens escreveram ela inspirados pelo Espírito Santo. E toda a Escritura diz a respeito de Cristo, seu plano para salvar o homem, livrar o homem do pecado e das garras do diabo. Nisso nós podemos reconhecer
pregações genuínas, homens genuínos, corações genuínos e toda a ação do Espírito Santo na vida dos homens. Em contrapartida, tudo aquilo que nega a eficácia de Jesus, do seu plano para a redenção do homem, a salvação por meio da fé, das virtudes oferecidas por Deus por meio do Espírito Santo, tudo aquilo que nega tais coisas parte do espírito do erro, espírito da enganação. Não é raro nós vemos diversos pregadores, diversos preleitores, diversos profetas se realizando todo tipo de coisa contrária às Escrituras, aniquilando até mesmo a verdade das Escrituras, convencendo milhares de pessoas ao erro. Isso é um fato, meus irmãos. Nós não devemos ignorar tais coisas. Isso é um fato, inclusive, no nosso meio. Entretanto, nós temos a fiel palavra de Deus, e é essa que nós utilizaremos para que possamos vencer todas essas atitudes dessas pessoas, todo esse desejo diabólico de desfazer da palavra de Deus e impedir que homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Eu ainda quero fazer um vídeo e postar aqui sobre o Jesus ideal das pessoas. É uma comparação entre o Jesus bíblico e o Jesus imaginado pelas pessoas. Como as pessoas querem que esse Jesus seja e como elas encaram o Jesus verdadeiro bíblico. Mas esse é um vídeo para outra ocasião. O fato é, nós devemos vigiar e estar atentos com respeito ao que é pregado, ao que é ensinado. Nós não devemos aceitar tudo o que chega aos nossos ouvidos. Nós não devemos aceitar tudo o que é pregado em cima de púlpitos. Nós temos que examinar a pregação, examinar a palavra de Deus. Se tal pregação tem base na palavra de Deus, ela deve ser aceita. Mas se tal pregação, tal explanação não tem base na palavra de Deus e tem base em desejos pecaminosos, desejos diabólicos, desejos humanos, mau caratismo, toda pregação, todo esse ensino deve ser rejeitado. A primazia está na palavra de Deus, então que ela seja o nosso guia para não errarmos o caminho. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.